Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da doutrina espírita. Voltamos com a nova edição do programa Conversando Espiritismo, ou seja, encontro com a doutrina espírita para estudo e reflexão. E hoje, que é dia 9 de junho de 2021, nós conversaremos sobre a constelação do cocheiro, isto em função de uma pergunta do companheiro que é muito interessado nos estudos do Espiritismo e que leu ou está lendo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que já abordamos este assunto em programas anteriores. Mas ele diz que leu a parte que fala dos exilados da capela, mas não entendeu bem e pediu uma explicação. Realmente é Os Exilados da Capela, um livro do autor, do escritor, muito dedicado à parte científica do Espiritismo. E o autor é Edgar Armand, hoje no mundo espiritual. Mas ele deixou algumas obras escritas no aspecto científico do Espiritismo. E entre eles, esse Exilado da Capela, que confirma A Caminho da Luz, do sábio espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que nós já conversamos este assunto. E de maneira que ele pede um esclarecimento mais aprimorado sobre a estrela que se chama Capela, que é uma estrela que fica na constelação do cocheiro. É uma constelação, é um mapa que os cientistas aqui da Terra fizeram do cosmos e constataram esta constelação de estrelas, e entre elas está uma que os cientistas aqui da Terra, os astrônomos, no passado, deram o nome, batizaram com o nome de Cabra, ou Capela, é o nome que ela tem aqui no planeta Terra. E que foi dessa estrela, ou seja, essa estrela orbita em torno dela milhões de planetas, uns inferiores ainda, mundos primitivos, outros mundos um pouco mais elevados, como o planeta Terra, e outros, ou mais da metade desse mundo, já são mundos muito elevados e que pertencem a esta constelação, a essa capela, que é classificado pelos cientistas como uma estrela, um Sol, múltiplas vezes maior do que o nosso Sol. Nosso Sol é muito pequeno em comparação com essa estrela chamada Capela. E foi de lá que nós, na maioria de nós aqui da humanidade, viemos de lá para povoar a Terra. E conforme diz o Espírito Emmanuel, confirmado por esta obra, nós, quando viemos de lá, viemos aos milhões, porque lá no mundo dessa estrela, que circula, orbita essa estrela, esse mundo estava se elevando e nós estávamos lá, espíritos reencarnados lá, e atrasando o progresso desse mundo. Aí houve uma determinação das autoridades espirituais que determinaram que nós viéssemos de lá para cá, para a Terra. Isso há milhões e milhões de anos. E quando chegamos aqui, formamos a raça
que a Bíblia fala a raça adâmica, quer dizer, de Adão e Eva, de Caim e de Abel. Simbolicamente, mas nós não viemos como os alienígenas, hoje estão nas naves espaciais, visitando o nosso planeta e nunca deixaram de visitar a Terra. Eles aparecem aqui em suas naves espaciais. Mas nós não viemos em nave. Nós viemos de lá como espíritos e reencarnamos aqui. Viemos para cá pela reencarnação. E formamos aqui na Terra essa raça adâmica de que fala a Bíblia. Incluída nessa raça adâmica estavam as civilizações mais primitivas. Por exemplo, os primatas. Dos primatas vieram os homens da caverna. Daí vieram o que? Os arianos, civilizações primitivas aqui na Terra. Os arianos, os lemurianos, os atlantes, que pertenciam a continentes que hoje estão submersos pelos mares, pelos oceanos, mas ainda estão lá diríamos, as ruínas daquelas cidades, daquela época, daqueles milhões de anos atrás. Hoje os aviões estão constatando. E depois vieram também os egípcios, que mais? Os antigos hebreus, os hindus. Então, este conjunto é que forma as civilizações primitivas aqui da Terra. Dessas civilizações surgiram as civilizações mais modernas, até nós que estamos hoje aqui. Somos descendentes deles. A síntese desses seres mais primitivos. Isso é o que o Espiritismo nos ensina através da obra A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, aqui, atendendo à pergunta do nosso companheiro, que é um estudioso do Espiritismo, nós estamos aqui com Exilados da Capela, que sugerimos a leitura aos companheiros, e aqui no pequeno texto ele vai dizer o que é essa estrela, a distância dessa estrela para a Terra, o nome dela, não é? Um sol, ele vai nos dizer aqui, e a distância em distância de anos-luz, que é a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo no espaço livre, e que dá uma distância de 45 anos daqui da Terra para essa estrela. E de modo que vamos passar a palavra para atender o pedido do nosso companheiro. Vamos entregar a palavra ao próprio autor de Exilados da Capela. Ele diz: nos mapas zodiacais aqui da Terra, que os astrônomos terrestres compulsam, folheiam, estudam, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra, pelos astrônomos, o nome de Capela ou Cabra. É um magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, Capela, essa estrela, na sua trajetória pelo infinito, porque os mundos viajam no espaço, deslizam e viajam. Quando muita gente pensa que os astros são fixos, mas eles viajam no espaço, com a família de mundos. Aí ele diz: magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, essa estrela, na sua trajetória pelo infinito, pelo espaço, faz-se acompanhar igualmente da sua família de planetas, de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado no universo. E ele continua: a constelação do Cocheiro, é uma planta que os astrônomos fazem, é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais
Se inclui Capela, de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa, a maior da constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior que o nosso Sol. E se este Sol fosse colocado em lugar dessa estrela, mal seria percebido por nós, em qualquer instrumento. Ora, distante da Terra, cerca de 45 anos-luz, distância esta que, em quilômetros, se representa pelo número 4.257. 4.257 transformado em quilômetros. Seguido esse número de 11 zeros, aí vai para trilhões de trilhões. Ora, na abóbada celeste de Capela está situada no hemisfério boreal, limitada pelas constelações da Girafa, Peseu e Lince. E quanto ao zodíaco, sua posição é entre Gêmeos e Tauro. E o espírito, e Edgar Mon vai terminar. Conhecida essa estrela desde a antiguidade pelos astrônomos. Capela é uma estrela gasosa, segundo afirma o célebre astrônomo e físico inglês Arthur. E ele diz, e é de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. Sua cor é amarela, o que mostra ser um sol em plena juventude. E como um sol, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída. E de maneira que nós chegamos ao final do nosso programa atendendo a esta pergunta do nosso companheiro que é interessado nos estudos do Espiritismo e muito mais na parte científica do Espiritismo. Muita paz para todos e convidamos os companheiros interessados para a nova edição de Conversando Espiritismo. Muita paz para todos.